Uma boa noite a todos, igreja, tantos que estão aqui como os que estão em casa. Deus abençoe a todos. Vamos compartilhar aqui o texto de Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao verso 17. Domingo nós já falamos um pouco sobre o verso 10 ao verso 13, né? A cura dessa mulher aqui que vivia oprimida por um espírito maligno. Hoje a gente vai dar um enfoque maior do versículo 14 ao 17. Mas vamos ler o trecho todo. Lucas 13, de 10 a 17, diz assim o texto. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias em que deve-se trabalhar. Então, vinde nesses dias para seres curado, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: Hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser solta desta mesma prisão no dia de sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas grandiosas que ele fazia. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós acabamos de ler o Teu texto sagrado, a Tua palavra, e gostaríamos de pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a nós a Tua vontade, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos também, para estarmos atentos e sermos receptivos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que possa ser um momento de compreensão, mas também uma grande oportunidade, uma mudança real de vida, produzida pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos dê a oportunidade de nós nos aproximarmos de Ti nesse instante. Que qualquer tipo de distração, Senhor, possa ser retirada em nome de Jesus. E que este momento seja um momento de grande intimidade, Senhor, entre o nosso Pai com cada um de nós que somos Teus filhos. Este é o nosso desejo. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida, pedindo que o Senhor fale comigo e através de mim, para a honra e glória do Teu nome. Tenho consciência, Senhor, das minhas limitações e peço que o Senhor não permita que eu venha atrapalhar de alguma forma. Este é o nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tem uma curiosidade. Quando você lê a Bíblia e você lê certos trechos, por exemplo, como essas histórias que a gente tem visto de Jesus, quando você lê, você para um pouquinho para tentar se identificar com alguém da história? Você fica pensando, se você estivesse naquela situação, como você agiria, como reagiria, se você faria igual, se faria diferente. Muitas vezes eu faço isso. Estou lendo aqui a história e de repente eu paro assim e falo assim, olha, eu não sei se eu fosse Jesus eu faria assim, se eu fosse essa pessoa eu faria assim, daquele jeito. Mas é quase que padrão, irmãos, que eu nunca me coloco no lugar do vilão da história. Você faz isso também? A gente nunca se coloca no lugar do vilão da história. Vocês lembram quando Natã foi falar com Davi? Que Davi tinha pulado a cerca lá com a mulher de Urias, aquela situação toda, e Natã contou aquela historinha, né? Um homem tinha só uma ovelhinha lá, e tinha um homem rico com um monte de ovelha e tal, e Davi se identificou, é lógico, com o vilão? Lógico que não, né? Ele era o... A gente também é assim, irmãos. Hoje a gente vai tentar fazer o exercício inverso, ok?
A gente vai tentar se colocar na pele desse chefe da sinagoga. Vamos voltar para o texto? Versículo 10 diz que num dia de sábado, Jesus estava numa sinagoga. Sinagoga, a palavra sinagoga significa reunir. Era um lugar assim pequeno, como nós estamos aqui essa noite. O texto diz que ele foi para lá, como era um dia de culto, e ele prestava um culto a Deus ensinando pessoas. Lá naquele ambiente havia uma mulher com uma característica ímpar. Essa mulher vivia encurvada. O texto diz que isso era provocado por uma ação demoníaca sobre a vida daquela mulher. O texto diz que ela estava nessa condição há 18 anos. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. O texto diz também que ela não conseguia se endireitar de forma nenhuma. Parece apontar que ela já tinha tentado todas as alternativas. Nada funcionou. Jesus viu essa mulher, foi até ela e disse: olha, você está liberta desse seu mal. Impôs as mãos sobre ela e o texto diz que ela endireitou-se no mesmo instante. Qual seria a sua reação ao ver esse milagre na sua frente? O texto está narrando aqui uma sinagoga como uma igreja nossa hoje, em que as pessoas se conhecem, em que as pessoas sabem das necessidades umas das outras, em que as pessoas sabem que essa mulher viveria 18 anos nessa situação. A nossa reação ao ler o texto seria: ia ficar muito feliz, ia festejar e tal, ainda mais se eu fosse o líder da sinagoga, não é verdade? Eu me coloco ali como lugar do líder da sinagoga, porque eu sou pastor, então eu sei. Se eu conhecesse alguém que sofresse de um mal e fosse liberta desse mal, eu ia ficar muito feliz, não é isso? Mais ou menos assim foi o que aconteceu no versículo 14, que diz: então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, diz: irmãos, ele não ficou feliz não. Ficou muito bravo, Dadá, mas muito bravo. O texto, a minha versão diz que ele ficou indignado. Irmão, sabe por que a gente fica indignado? Por muitos motivos, não é verdade? Mas sabe por que esse homem ficou indignado? Porque nada deixa a gente mais indignado do que alguém chegar no nosso lugar, no local onde é o nosso ambiente, no lugar onde nós executamos tarefa, alguém chegar no nosso ambiente, no nosso lugar onde nós executamos tarefa, fazer o nosso trabalho muito melhor que a gente e deixar escrachado para todo mundo que a gente estava fazendo tudo errado. Foi isso que aconteceu com esse líder. Irmãos, esse homem já era para ter visto há muito tempo que o problema dessa mulher era espiritual. Jesus foi lá no primeiro dia que ele estava lá na sinagoga, ele foi lá e libertou a mulher disso. Irmão, nada mais incomoda a gente do que alguém vir fazer o nosso trabalho certo e mostrar para todo mundo que a gente estava fazendo errado. Sabe o que isso dá na gente? Indignação. Como a gente fica doido com alguém que faz aquilo que é certo, quando a gente está fazendo errado. Quando a gente está fazendo certo e alguém faz certo, a gente aplaude. Quando a gente está fazendo errado e alguém chega do nosso lado e faz o errado, a gente também aplaude. Agora, quando a gente está fazendo errado e alguém chega e faz o certo, a gente fica doido de raiva. Está expondo a gente, não é verdade? Está mostrando para todo mundo que a gente está errado. Foi isso que Jesus acabou de fazer com esse líder da sinagoga. Mas tem um problema de líder de sinagoga. Líder de sinagoga conhece a Bíblia. Sabe o que esse homem fez? Segundo o texto ele diz: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então, vinde nesses dias para seres curado e não no sábado. Irmãos, ele não podia falar nada sobre o que Jesus tinha feito. Sabe o que ele fez? Ele utilizou a Bíblia para acusar Jesus e a mulher que tinha sido curada de estarem fazendo algo errado. Irmãos, quantas vezes a gente já não utilizou da Bíblia para cobrir o nosso erro e tentar apontar para aqueles que a gente não gosta
de que estão errados. Uma vez um primo meu colocou uma foto de uma ação de espíritas atendendo pessoas debaixo de um viaduto. E ao ver a foto, a primeira reação que eu tive não foi observar que eles estavam fazendo um trabalho que era bom, louvável, que realmente merecia aplauso. Mas foi pensar no seguinte, usando Bíblia, lógico, eles estão fazendo isso porque acham que a salvação deles vai ser através das obras. Isso é verdade? Até é verdade. Mas, independente disso, por que eu não aplaudo aquilo que é bom, né? A gente só gosta de ver coisa ruim, a gente gosta até de utilizar a Bíblia para isso. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente tem muita facilidade de utilizar a Bíblia para achar o erro dos outros. E a dificuldade que a gente tem de ler a Bíblia é achar os nossos erros. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente nunca é o vilão da história bíblica. Não é verdade? Quer que eu prove para vocês? Jesus, versículo 15 diz, o Senhor respondeu a esse chefe da sinagoga. Ele disse, hipócritas. Na sua versão bíblica está escrito hipócritas aí no plural? Está no singular o seu? Risca a sua Bíblia aí então, irmão. Risca aí. Aí, Jesus ele se dirige ao mestre, ao chefe da sinagoga, mas quando ele fala hipócritas, ele está generalizando, porque houveram pessoas ali que apoiaram essa palavra. O chefe da sinagoga ele não estava sozinho nesse pensamento. Algumas pessoas estavam junto com ele. A gente vai ver isso lá no versículo 17, tá bom? Ele abre o leque dizendo assim, hipócritas. E aí ele faz a comparação. No sábado, cada um de vós não desprende da estrebaria, algumas versões está escrito manjedoura, né? Não desprende o seu boi ou o jumento para levá-lo para beber? Isso era uma coisa normal de se fazer. O sábado as pessoas não poderiam trabalhar, mas certas atividades eles faziam. O animal ele precisava tomar o líquido, senão ele poderia ficar doente e até morrer. Então, todo dia de sábado, eles faziam isso. Libertava lá o seu animal para que ele pudesse beber água. Jesus se utiliza dessa ação para dizer o seguinte, versículo 16. E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, ela não deveria ser solta dessa prisão no dia de sábado? Interessante porque Jesus diz o seguinte, e esta filha de Abraão? Ele fala isso com uma intenção. Ele não está falando como Paulo vai falar lá sobre filhos de Abraão em Romanos, dizendo sobre salvação. Aqui ele está falando sobre um descendente de Abraão. Porque na cabeça do judeu, tinha pessoas que tinham menos valor do que animais. Os samaritanos eram um grupo desse. Os romanos eram outro grupo. O judeu odiava samaritano, odiava os romanos. Para eles, se tivesse que salvar a vida de um samaritano ou de um boi, salvava o boi. Se tivesse que salvar a vida de um romano ou de uma vaca, salvava a vaca. Entendeu? Jesus ele disse assim, olha, eu não estou comparando os animais com qualquer ser humano. Eu estou comparando com uma de vocês. Só para mostrar o seguinte, para vocês é mais importante um animal do que um ser humano. É mais importante que um animal seja liberto para beber água do que uma pessoa seja liberto de um espírito para poder endireitar a sua vida. Não é chocante isso, irmãos? E quantas vezes a gente tem trocado os valores? Quantas vezes dentro da nossa realidade a gente tem deixado de valorizar um ser humano em sofrimento, de dar tempo a uma pessoa, de dar ajuda a uma pessoa, de verificar que essa pessoa está sendo atormentada por demônios, para que a gente venha atender algum capricho nosso. Ou até
cuidar melhor de um animal do que de uma pessoa. Irmãos, se tem uma coisa que me deixa bravo nos dias de hoje, é ver isso. A quantidade de animais tem sido melhores tratados do que ser humano. Me deixa doido. Ainda acho que foi em 2019 que eu vi, era em Santos, uma reportagem linda e belíssima, que Santos era uma das primeiras cidades aí, eu acho que, não sei se era do estado ou do país, que tinha UTI para cachorro. E eu falei assim, eu não acredito, cara, eu não acredito. Eu falei, não deve estar precisando ninguém, né? Foi antes da pandemia, lógico, né? Eu falei, ninguém deve estar precisando de atendimento, né? Está sobrando dinheiro para gastar com o cachorro. Mas nós somos assim, irmãos. O que diferencia Jesus nessa história é que ele viu essa pessoa em necessidade. Enquanto essas pessoas que estavam criticando Jesus não conseguiam enxergar essa mulher, mas conseguiam enxergar o seu animal que precisava de água. Você entende a diferença? O nosso olhar faz muita diferença. Aonde a gente está olhando, aquilo que a gente deveria realmente estar dando valor, que é pessoas, muitas vezes a gente nem coloca o olho. Muitas vezes a gente nem olha. Pelo contrário. Tenta se esquivar. Vira para o outro lado. O pedinte está chegando perto do carro, a gente já está balançando a cabeça aqui não. Não é assim? Não precisa confessar os pecados desse. Acontece. Versículo 17 diz: E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Quando diz todos, é porque não era só o mestre da sinagoga, mas outras pessoas estavam apoiando isso também. Irmãos, a vergonha aqui é um bom indício. Havia ainda a oportunidade deles se arrependerem. O texto não diz que eles se arrependeram, mas o fato deles terem se envergonhado é que eles notaram de que havia um duplo padrão. Para algumas coisas, podia no sábado, para outras, não. E o texto diz: E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. E é essa a nossa função, irmãos. A gente está vivendo em dias onde nós não temos encontrado sempre pessoas com um sofrimento tão espaçado como essa mulher. Estava 18 anos sofrendo, né? Mas pessoas sofrendo é o que mais nós encontramos nos nossos dias. A gente só precisa enxergar essas pessoas. A gente só precisa entender que é nossa função tentar ajudar. E dentro das nossas limitações, tentar libertar essas pessoas dessa prisão, que é o medo, que é o sofrimento, que é a angústia. Porque é o que mais nós temos ao nosso redor hoje, não é verdade? E nós somos capacitados por Deus para expulsar demônios, como era nessa situação, mas também para chorar junto, para consolar, para levar palavras de salvação, de esperança, de amor. Deus nos capacitou dessa forma. E vai utilizar as nossas vidas para libertar pessoas. Mas só se nós estivermos dispostos, de verdade, a olhar o sofrimento dessas pessoas. Parar de olhar para os nossos próprios animais, para olhar para aqueles que estão sofrendo. Amém? Dúvidas? Eu não estou falando mal do seu animal de estimação. Estou aqui, se você tem animal de estimação, Deus abençoe você e seu animal, mas não esqueça dos outros seres humanos, tá bom? Eu falo pro pessoal que lá em casa só tem espaço para um animal, já sou eu, tá bom demais. Vamos orar, irmãos, para terminarmos o culto desta noite? Senhor Jesus,
Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua ação salvadora em nossas vidas. Um dia, o Senhor nos olhou assim como olhou para essa senhora que precisava ser liberta. Um dia o Senhor nos libertou da prisão do pecado, da morte. Um dia o Senhor nos deu essa salvação. Um dia o Senhor nos abraçou. Um dia o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor nos valorizou, mesmo quando nós não merecíamos valor algum. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, eu te agradecemos por todo esse amor, por toda essa graça, essa misericórdia, Senhor, depositadas diariamente sobre as nossas vidas. Pedimos perdão, porque ao invés de distribuir isso como Jesus fez, muitas vezes a gente tem feito como esse chefe da sinagoga. Temos ficado bravos, Senhor, com aqueles que estão fazendo o que é certo. Temos utilizado a Bíblia, Senhor, para não ajudar o nosso próximo, para não fazer a nossa parte. E temos sido hipócritas muitas vezes, tratando melhor um animal do que pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se isso tem sido a nossa realidade, se nós temos fechado os nossos olhos para aqueles que estão em sofrimento, se a gente não está conseguindo enxergar pessoas oprimidas, Senhor, por demônios, abre os nossos olhos, Senhor, por favor. Nos dê a oportunidade de uma mudança ainda hoje e que nós possamos nos posicionar, Senhor, com a postura de Cristo, vivendo a alegria, Senhor, de ver pessoas sendo libertas, ver pessoas sendo salvas, através daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela alegria de poder retornar aos cultos, pela alegria de poder estar juntos, Pai, pela tua ação, Senhor, salvadora sobre as nossas vidas, preservando a nossa saúde. Louvado seja o teu nome por isso, e que nós possamos ter essa consciência de que o Senhor está nos mantendo neste mundo para um propósito. E se este mundo tem sofrido, Senhor, tem chorado, é nossa função levar Jesus Cristo a cada um desses, Senhor, que tem derramado as suas lágrimas, que tem estado desesperado, Senhor, sem esperança. Que o Senhor possa utilizar as nossas vidas para isso, em honra e glória ao teu nome. Peço que o Senhor nos leve, Senhor, em paz para os nossos lares e que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente. Abençoa todos esses que estão aqui comigo agora, esses que estão assistindo a gente em casa também, que as tuas misericórdias, Senhor, nos cubram, Senhor, e que o Senhor possa estar derramando as tuas bênçãos e que elas cheguem à nossa vida, Senhor, com essa alegria, essa disposição no nosso coração de distribuir aquilo que recebemos de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Finalizamos essa noite. Deus abençoe a todos. Até mais.